Alô, torcida tricolor, alô, você ligadinho no canal Hora do Flu, sejam todos muito bem-vindos, tá? E encaminhou mesmo, tá? O Fluminense encaminhou aí, vamos trazer a informação pra você e também alguns questionamentos sobre essa venda. Mas vamos lá, meus amigos, também tem a situação de Germancano, né? Parece que o Germancano aí tá fazendo aqueles treinos, né? Ele costuma sempre fazer isso na realidade. Né, mas vamos dar uma olhada aí pra saber se tem recuperação pro 0-1. Mas antes, por favor, não se esqueça de arrebenta no like. Arrebenta nesse like, clique no gostei, se inscreve aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos com quase 100 mil inscritos e ter você aqui é muito importante. É o que eu falo pra vocês, é Copa do Mundo, então as informações, elas estão na ausência, a gente ainda tá atrás de algumas coisas, mas fique tranquilo, fique ligado no canal, porque a gente pode surgir de repente com uma informação aí que ninguém tá falando, hein? Então se inscreve pra você não perder. Mas meus amigos, rapidinho mesmo, ontem o Brasil venceu o Haiti, né, por 3-0, quero saber sua opinião, o que você achou aí da partida do Brasil. Eu achei que Vinícius Júnior roubou a cena, acho que ele jogou muito bem, mas sinceramente, se você tivesse assistido o primeiro tempo e depois ido dormir, você não teria perdido nada, tá? Essa é a realidade. Por quê, Thiago? Pô, gente, segundo tempo foi o Brasil só segurando o resultado. Algo que me incomoda um pouco, né? Porque eu fico perguntando, eles estão se segurando pra quê? Né? Cara, eu fico pensando, e eu sei que isso é errado fazer, mas assim, eu vi seleções interessantes, né? Cara, se é a seleção de 2002 aqui, vencendo esse jogo no primeiro tempo de 3, no segundo era 6, era 7, era 9. Por quê? Porque não larga, não larga, né? Só que o Brasil não, né? Ah, tá ganhando de 3, então já começa a segurar um pouco. Aí o Haiti começou a gostar do jogo, o Haiti começou a ter posse. Pô, cara, que ódio que eu tenho do futebol atual. O futebol atual é um futebol chato de ver. É um futebol chato de ver. É claro que quando eu falo futebol atual, eu falo de modo geral, mas nem todo mundo respeita essa regra, não. Tu vê a Alemanha contra o Coração. Não largou. Fica em cima. Só que o Brasil e várias outras seleções, quando estão ganhando, já começa a pichar o freio, sabe? Já começa. Ô, gente, pelo amor de Deus, faz comigo não. Copa do Mundo, tá todo mundo parando pra ver esse jogo, né, cara? Vai lá, né? Vai lá, representa, joga, corre, não sei o quê. Mas é isso. Pelo menos venceu a seleção mais fraca do grupo, que é, no fim das contas, isso aqui é mais do que a obrigação da seleção brasileira ter vencido o Haiti, e pra mim ficou devendo, porque poderia ser muito mais, pra dar mais moral, pra sair maior, né? É isso. Outra informação que tá rolando é essa daqui. O Ancelotti confirmou que o Neymar vai pro jogo, tá? Então a gente muito provavelmente teremos o Neymar contra a Escócia. E sinceramente, eu olho pra essa seleção brasileira e, pô, tem gente que ainda fala mal do Neymar. Não, mas o Neymar, pô, galera, pelo amor de Deus, né? É claro que o Neymar tem vaga aí, né? Claro que o Neymar tem vaga nessa seleção do Brasil. Vamos ver o que vai acontecer, mas é isso. Neymar deve jogar. E o Barcelona. O Barcelona olhou o Rafinha e tá aqui, ó. O Barcelona está muito interessado em vender o Rafinha, tá? O clube catalão entende que a melhor temporada do atacante brasileiro já aconteceu. Cara, e é exatamente isso aqui. Agora, o clube que faz isso aqui merece todas as palmas possíveis. Cara, eu queria muito fazer uma análise disso aqui. Se você não tá, pô, adianta o vídeo. Mas, pô, de verdade, presta atenção nisso aqui. O Barcelona, ele olha pro seu jogador e pensa: já fez a melhor temporada dele. Quer saber? Vamos vender? E a gente contrata um outro jogador que... Cara, mas parece que se o Fluminense fizer isso, é um crime. É um crime. Gente, nós precisamos ter esse olhar crítico. Ver que o jogador já ofereceu tudo que ele pode, tá na hora de dar adeus. Tá na hora de dar tchau. No Fluminense é o contrário. No Fluminense, a instituição fica escrava dos seus ídolos. E a gente vai falar sobre isso como Germancano. Mas assim, o Barcelona mostrando como que se faz futebol profissional. Tá? Até porque quando um jogador tem uma proposta que é muito melhor pra ele do que do clube que atualmente que ele tá, ele dá uma forçada pra sair. Joga coisa na mídia. Então aqui é o clube que entende e realmente o Rafinha
já fez o que tinha que fazer, tá? Sinceramente, na seleção me irrita inacreditavelmente o Rafinha. Mas é assim, ó. O clube grande se comporta assim. Clube profissional e clube que pensa em desempenho. Eu acho que esse pensamento aqui, ele tinha que acontecer mais vezes, tá? Do que essa idolatria do jogador, aí mesmo o jogador prejudicando, de certa forma, os cofres e também o time em campo, mas não pode fazer nada. Sinceramente, meu filho, vai com Deus. Barcelona ensinando como se faz futebol, né? Agora, continuando aqui, bora para a informação, né, do GE. Acabou de sair, a informação saiu agora, que o Fluminense encaminhou a venda aí do Agner, pessoal, para o Emirados Árabes, né? Então ele vai jogar com o Sharjah, né? Cara, para quem não lembra, esse aqui é o Agner, tá, gente? Esse aqui é o Agner, jogador da base do Fluminense, né? Poxa, vamos lá, vamos lá. Eu sou o tipo de cara que alguns jogadores eu gosto, eu tenho uma identificação, e eu não sei porquê, mas eu acho que o estilo de jogo que o cara joga me atenta, sabe, chama a minha atenção. E se tem um rapaz que eu gostava muito de ver jogando, era o Wagner. Sabe, sempre aquele 10 classudo, muita visão de jogo, bate muito bem de fora da área. Cara, eu falava, esse aqui vai dar jogador com certeza. Gente, eu tinha certeza que o Wagner seria um bom jogador e vestiria a camisa do Fluminense. É claro que isso não necessariamente, eu posso estar errado. Até porque hoje no Flu a gente tem um treinador que claramente ele esnoba a zaga, a base. Claramente o Zubeldia escolhe não utilizar, tá? Isso aqui é minha opinião, não é informação, não tô falando que, eu tenho informação, não. É minha opinião de quem tá vendo. Eu vejo que o Zubeldia, se ele puder não usar a base, ele vai não usar a base. Eu vejo que ele usa o JK porque não tem jeito, porque o JK tá metendo gol. Ele usa o Martinelli porque não tem jeito, porque o Martinelli é um monstro, né? Então, assim, eu acredito que para usar o jogador de Xerém, ele tem que ser indiscutível. Porque se tiver um mínimo de discussão, ele já vai jogar pro lado. Porque eu não sei. Mas o Agner, gente, é um jogador que não ganhou minutos o suficiente, na minha opinião, tá? Na minha visão analítica, pra gente bater o martelo se esse jogador funcionaria ou não funcionaria. Pelo contrário, Zubeldia preferia usar jogadores que não são meias, adaptados, em vez de dar uma oportunidade para o menino. Vamos supor, se o Fluminense já estava tentando vender o Wagner, não seria melhor você colocar em campo para tentar valorizar ainda mais o ativo? Será que a gente não tem mais essa visão? Sabe? Será que o Fluminense hoje não tem mais essa visão de valorizar os seus ativos? Porque, cara, em diversos momentos, com a lesão do Lúcio Acosta, né? Em diversos momentos a gente teve a oportunidade de testar o Wagner. E, cara, ganhou pouquíssimos minutos com a camisa do Fluminense. E quando eu falo pouquíssimos minutos, eu não tô sendo exagerado. No Carioca, ele jogou 2 jogos, sendo utilizado em 42 minutos. E sim, senhoras e senhores, ele ainda deu uma assistência, que foi aqui contra o Madureira. Então, assim, é isso, sabe? É isso. É isso, Fluminense. Tu entendeu? O menino jogou contra o Madureira lá, meteu uma assistência em 15 minutos que ele jogou. Aí depois contra o Boa Vista, usou mais 27 e depois nunca mais utilizou o jogador. Nunca mais. Então, assim, e eu não tô falando que eu sou contra a venda do Wagner, não é isso. Mas eu tô achando estranho o jeito que nós estamos, sabe? Não damos oportunidades. Aí tu vai falar, Thiago, mas talvez você fale assim, mas cara, quem tá dentro do Fluminense que sabe, né? Será? Será, com todo respeito? Porque eu vejo jogadores no Fluminense que não jogam nada e vivem ganhando minutos. Não é possível que esses mesmos jogadores, que eu não vou citar nomes aqui, que não jogam nada, no treino eles são incríveis, absurdos. Tu entendeu? Então assim, cara, eu fico, eu queria ter visto, sabe? Me lamento por não ter visto mais do Wagner. Isso não aconteceu só com o Wagner, não. Você viu o Isaac. O Isaac também mal teve minutos no Fluminense. E o pouco minuto que teve, muito foi julgado em relação ao menino. Porém,
Quando saiu, foi pro Shakhtar, bombou. Jogou uma barbaridade. Tá jogando bem. Então vamos ver, né? Mas sinceramente, cara, eu não sei o que aconteceu com o Wagner não, cara. Jogador com potencial gigante. E a gente não utilizou. A gente não testou. E eu não tô falando aqui que... Entenda. Eu não estou dizendo que não pode vender o atleta. Não estou dizendo que você talvez possa não gostar do atleta. Não é isso. Eu tô falando, por que tu não deixa o atleta jogar? Deixa a gente ver. Eu só quero ver. A gente teve oportunidades dele atuar, a gente teve oportunidade, o Lúcio Acosta lesionou, a gente... Mas não, são os de sempre, né? Às vezes jogadores limitados que vêm jogando mal. Cara, eu lembro o caso do Otávio. O Otávio errou lances críticos, absurdos, e tava ganhando minutos enquanto o Bernardo voltava. Oxi, então assim, o problema não é o erro. Qual é o problema então da não utilização? E isso que eu tô falando do Wagner serve para vários outros moleques de Xerém, que cada dia estão indo embora e a gente não consegue ver. Fidelis, que abre o olho. Davi Schwindt é outro absurdo. Zagueiro. A gente tem uma duplas de zagas que não funcionam e em nenhum momento ele foi testado. Cara, sinceramente, o treinador. E aqui eu vou falar de treinador, porque é quem escala. Se ele tá sendo instruído a não escalar, não sei. Mas eu tenho que falar de quem assina. O treinador, que se dispõe num time formador como o Fluminense, não dar espaço para jogadores do Fluminense, da base do Fluminense, esse cara está no lugar errado. Ele não sabe onde tá. Entendeu? Não tô falando que, foi campeão da Libertadores, mas não escalou Xerém. Ai, tá triste. Não. Não seja idiota. Porque as pessoas precisam entender que o Fluminense depende disso. O Fluminense depende de venda de atletas. O Fluminense depende dessa formação. Isso é do Fluminense para o Fluminense sobreviver. Só se tu falar pra mim, então vamos colocar o Fluminense na mão de um bilionário e ele não vai precisar mais usar Xerém porque ele vai ter bilhões para poder gastar. Aí é outra conversa. Entendeu? Aí terceiriza Xerém, deixa pra lá. E a gente vai ter um bilionário que vai botar bilhões no Fluminense. O Fluminense vai ter vários jogadores absurdos. E a gente vai ganhar todo ano. Só que essa não é a realidade, meu filho. Enquanto não acordar pra realidade que teu time, pra ter um time que dispute títulos, competitivo, a gente precisa disso. Só que não poderia ser melhor uma venda do Wagner? Não tô falando contra a venda, mas utilizá-lo, dar espaço. Por que os meninos não estão ganhando espaço? São perguntas que eu, como torcedor, quero saber. Né? E torço para que mesmo assim o Fluminense seja campeão. E é isso, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? E o Pedro Brandão trouxe a informação aí que o Germancano está fazendo uma pré-temporada particular durante toda pausa aí, mesma história. A Argentina está fazendo atividades particulares com o preparador físico do clube. No início do mês, ele deu uma declaração nas redes sociais mostrando que acredita e entender que... Então, assim, sinceramente, o Germancano já não atua desde 2024, gente. Há 2 anos atrás, o Germancano já não estava conseguindo jogar. Cauã Elis teve que surgir para salvar a gente de um rebaixamento. 2 anos depois, com mais lesões, aí agora vai. Ô, galera. Poxa... Por que é tão difícil da gente desapegar, meu Deus do céu? Gente, a gente precisa aceitar que o Germancano é o último ano dele, tá indo pra sua despedida e tá tudo bem. Somos gratos por tudo que ele fez, jogadoraço. Mas se fosse o caso de um jogador que continue jogando o tempo todo, coloca o Ronaldo Fenômeno naquela seleção brasileira, coloca Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho, Kaká. Mas a vida é assim. Existem seus momentos. O jogador, biologicamente, fisicamente, o Germancano não está conseguindo. Isso é natural. Agora, falta ele reconhecer isso. Né? Se não quer reconhecer, tá tudo bem também. Ele pode atuar por uma outra equipe. Zero problemas. Agora, lá vem o Germancano. Agora ele tá treinando. Gente, ele tá treinando desde 2024 e não consegue mais jogar. Amo o nosso 01. Respeito máximo. Mas vamos pensar no Fluminense um pouquinho, na instituição, fazer igual o Barcelona tá fazendo, já enxergou que o Rafinha chegou no seu ápice e não vai jogar mais como jogou, já tá pensando em renovar porque quer ganhar título. O Fluminense precisa disso. Agora, não acho que seja Germancano
que vai dar esse potencial título pra gente. Posso estar errado? Claro. Posso estar errado, pode acontecer do Germancano jogar uma barbaridade e meter muito gol. Acho dificílimo, mas se futebol é isso. Se acontecer, eu vou estar feliz. Mas o histórico recente aponta que Germancano precisava de um tempo pra ele. Precisava, sabe? Eu vejo se aposentar. Mas, se ele não quer, aí é com ele. Queridos, um beijo no seu coração, muito obrigado pela presença de todos vocês. Ter você aqui é um presentaço. Um beijo no seu coração, fiquem todos bem, tchau. E valeu, pessoal.